A paz do Senhor, meus irmãos, espero que estejam bem. E hoje queria trazer aqui um assunto muito importante sobre a Bíblia para todos nós que nos dedicamos a estudar a Bíblia. Eu creio que vocês também vão ter esse hábito, porque é o hábito muito importante para todos nós que somos cristãos. Uma das coisas muito importantes quando nós lemos a Bíblia é fazer perguntas para o texto. O que é isso? Perguntas para o texto. Perguntas para o texto é eu pensar assim: quem escreveu esse texto? Qual foi o escritor? Porquê que ele escreveu? Qual era o assunto que o escritor estava tratando, né? Que tipo de texto é? É uma carta? É uma biografia? É um livro histórico, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos? É uma poesia? Um tema, um texto poético? É uma profecia? Fala de algo que não aconteceu àquela data que foi escrito e ia acontecer depois? Tudo isso vai nos ajudar a interpretar o texto. Outra coisa importante, é pensar assim: olha, quem escreveu, porque é que escreveu, onde escreveu, qual era o contexto daquela época, qual era o contexto social, cultural, histórico. Tudo isso vai nos ajudar a ter uma interpretação mais, eficaz. Essas regras todas que eu falei têm um nome muito complicado na teologia que até eu às vezes tenho dificuldade em pronunciar. Chama-se exegese. É fazer uma exegese do texto, é tirar do texto, extrair, né? Por isso esse prefixo ege, extrair do texto o de melhor que ele tem. Outra coisa importante a ter em consideração para nós que lemos a Bíblia é que a Bíblia original ela não tinha nem pontos, nem vírgulas, nem capítulos e nem versículos. Essa divisão dos capítulos e versículos que nós vemos hoje foi algo que foi feito a posterior, mas muito depois, já depois do século XIII, ou seja, mais de 1300 anos depois da Bíblia ter sido compilada, unida como um só livro. Então nós vemos que isso foi algo importante porque nos ajuda hoje a procurar os livros e os textos, mas ela não existia. E isso às vezes faz-nos pensar, por exemplo, se eu estou no capítulo 3 de algum livro, posso pensar que aquele assunto para no capítulo 3, mas não. Muitas vezes ele transcende para o capítulo 4, né? E isso é importante nós vermos como que o fim de um capítulo não necessariamente é o fim do assunto. Pode haver uma continuidade. A mesma coisa com os versículos. E por isso faz-se necessário, quando nós estudamos um texto, né, à semelhança daquela pergunta que foi feita aqui no grupo, sobre Êxodo 20 e o verso 4, sobre as imagens. E o que é que eu fiz quando eu respondi essa pergunta? Vamos ler os textos anteriores e os textos posteriores. Quando nós lemos todo o versículo, e às vezes até é preciso ler os versos, até os próprios capítulos anteriores, para nós entendermos porque é que o escritor escreveu aquilo, qual era o contexto em que aquilo foi escrito. Quando nós, às vezes, eh, tiramos uma conclusão e uma decisão baseada num único versículo, temos tendência a fazer uma má interpretação. Então, isso é muito importante. Fazer perguntas ao texto, como eu já disse, ter em consideração que o texto original não tinha capítulos e versículos e analisar todo o contexto daquele versículo para poder tirar uma boa interpretação. Que se fizermos isso, seremos mais eficazes na nossa leitura e certamente o Espírito Santo vai falar conosco de uma maneira muito mais clara e evidente. Meus irmãos, boa leitura para todos, Deus abençoe e hoje temos culto, nos encontramos mais logo.